Como eu falei para vocês, sempre que a gente estiver terminando um capítulo, eu vou tentar fazer exercícios a respeito daquele capítulo, daquilo que a gente já estudou com você. Então, a gente trabalhou com a Constituição Estadual, né? Eu fui para a parte ali até a repartição das receitas tributárias, né? Então, eu fui bem expansivo ali, mas ao mesmo tempo comparando com a Constituição Federal. Então, eu sei que a gente, de alguma forma, alcança aí o conteúdo para a prova. Mas nada melhor do que a gente fazer algumas outras questões. Veja lá o que caiu, por exemplo, nessa prova aqui, ó, de analista de controle interno, né? É 2013, lá da Cefaz do Rio de Janeiro. A empresa XX importou para uso próprio um aparelho de tomografia computadorizada, a ser utilizado em um dos seus inúmeros estabelecimentos. Nos termos da Constituição Estadual, sobre a tal operação, né? Veja que ele não fala quem é a empresa XX, e não precisa, né? Isso que é legal, quer dizer, na verdade, a empresa XX poderia ser um hospital, a empresa XX poderia ser uma prefeitura local, a empresa XX poderia ser o que fosse. Não importa o que é a XX. O importante é que dentro da Constituição Estadual, né, que repete a Constituição Federal nesse caso, a importação é fato gerador do ICMS. E aí cai na prova. Então eu gosto de ver como que cai nas provas, para que o aluno possa ter um entendimento de que aquela matéria é importante. Isso aqui é uma questão clássica. O importador é contribuinte do ICMS. Isso é uma regra geral com raríssimas exceções. Uma regra geral importantíssima. Então, é claro que o nosso importador, a empresa XX, trouxe aquele aparelho de tomografia computadorizada, né, a ser utilizado em um dos seus inúmeros estabelecimentos. Veja que ele não colocou IPI aí, porque deveria ser cobrado IPI também nessa importação. Veja que ele não colocou o imposto de importação, porque deveria ser cobrado II nessa importação. Então ele fez questão de tirar esses outros impostos para não ter várias respostas. Então ele colocou lá como resposta o imposto de circulação de mercadorias e serviços, o imposto de renda sobre a pessoa jurídica, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o imposto de renda sobre a pessoa física, o imposto sobre a transferência de bens. Né? Nós vamos ainda ter, né, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Na verdade, agora, nós estamos falando aqui somente da letra A, gabarito da questão. Mas se não tivesse ICMS aqui, tivesse IPI, teria incidência. Se não tivesse ICMS e IPI, tivesse o imposto de importação, teria incidência também. Então, gabarito, letra A. Mas cai na prova, né? Então, é legal que a gente veja como é que o pessoal gosta de colocar na prova. Veja lá, essa outra questão também caiu na prova da CEPERT, da Cefaz do Rio de Janeiro. E ele fala assim, ó, nos termos da Constituição Federal, o ICMS, de competência estadual, não incidirá sobre operações sobre o seguinte bem considerado como ativo financeiro. Então, a gente já sabe que o bem ativo financeiro, o instrumento cambial, é o ouro. Mas é legal a questão de prova, porque ele bota lá outras pedras, outros bens preciosos. Imagina lá uma carga de diamantes. Então, caiu na prova, meu querido. Então, o Wilson não inventa muito. Ele vai lá também. Eu adoro inventar. Mas eu acho que mais do que eu posso inventar, às vezes é a memória aí do avaliador. O avaliador vai lá e cria uma situação lá, botou lá importação de diamante, né? Não incide imposto, mas eu quero dizer para vocês que aqui é o ouro. O ouro, como reserva monetária do país, ele é obra de incidência do IOF a 1%. Como a gente falou no final da aula passada, 30% dessa arrecadação vai para o estado de origem do ouro, 70% da arrecadação vai para o município de origem do ouro, e esse ouro, como ativo financeiro e instrumento cambial, ele faz parte da reserva monetária do país. A incidência dele é na primeira aquisição por instituição financeira habilitada a comprar esse ouro. Então, quando um Banco Central, ou o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica, né, a ordem do Banco Central adquire esse ouro para a reserva monetária, já há incidência desse 1%. É um tributo monofásico, apesar do IOF ser um tributo multifásico, porque ele incide em cada operação financeira que é feita, neste caso o IOF é monofásico. Tá bom? Então a gente ainda fala um pouquinho do IOF para a gente poder matar a questão de prova. Vamos para outra? Vamos para outra. Essa também caiu no último concurso da Receita Estadual. Olha lá. Ele fala assim, ó, ao atribuir a competência tributária para a União, a Constituição Federal estabelece o quê? Artigo 153. Compete à União instituir imposto sobre produtos industrializados. Por outro lado, ao atribuir a competência para os Estados, determina a Constituição Federal. Artigo 155.
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Em várias operações realizadas por empresas que se caracterizam como contribuintes tanto do IPI como do ICMS, temos a incidência dos dois impostos de forma concomitante. Então, ele vai falar sobre aquele texto que você leu aqui na Constituição Estadual, de que quando é que o IPI não entra na base de cálculo do ICMS. Lembra? A saída é parte gerador de ambos os impostos. Ambos, remetentes e destinatários, são contribuintes do ICMS e vai haver nova saída para a futura industrialização e comercialização? Nesse sentido, considere uma indústria vendendo seu produto a. Vamos ver agora a situação prática. Então, a indústria vende para uma construtora que é incluir em obras de construção civil. Então, aquilo vai virar ali um insumo dentro da obra de construção civil que ela faz. É como se ela mesma fosse a consumidora final. Mas antes de eu ler isso, eu vou ver a pergunta. O IPI será incluído na base de cálculo do ICMS apenas nos casos constantes em 2 e 3, 2, 3 e 4, 3 e 4, 3 e 5, 1 e 5. Comerciante. Então, ela vende para um comerciante que revende de outro estado. Né? Comerciante revendedor, mas está no outro estado. Ou ela vende para um comerciante revendedor do mesmo estado. Veja que nesses itens 2 e 3, ele está vendendo para um revendedor comerciante. E aí você pensa, o comerciante não é contribuinte do IPI, Tudão. Então, para mim, o IPI aqui tem que entrar na base de cálculo do ICMS. Calma lá. Nem sempre o comerciante revendedor não é contribuinte do IPI. Pelo contrário, se ele for um atacadista, ele muitas vezes é equiparado a industrial. E a sua saída é faturador do IPI, mesmo ele não realizando fatos geradores de industrialização. Mesmo ele não realizando uma das 5 operações de industrialização que estão presentes na Constituição. Então, aqui é muito importante ao aluno, ao caro aluno, perceber que o que ele vai estudar aqui é realmente ouro. Então, ele está entendendo aqui o que está acontecendo propriamente dito. Então, se você vende para um revendedor dentro do estado ou fora do estado, ele ainda vai revender. Então, a saída da indústria é faturador do IPI e do ICMS. Ambos, indústria e revendedor, são contribuintes do ICMS e ainda vai haver nova saída para a futura operação de comercialização. Então, o IPI, nos itens 2 e 3, está fora da base de cálculo do ICMS. Agora, no item 4, você vende para outra indústria que vai utilizar como matéria-prima. Então, você vende para outra indústria que vai usar como matéria-prima e vai dar nova saída daquele produto. Então, ela não é consumidora final daquilo. Ela, a princípio, vai revender o produto para a futura industrialização. Então, para nós é outra situação amparada aí por não colocar o IPI na base de cálculo do ICMS. Então, essa é outra situação onde você não coloca o IPI na base de cálculo do ICMS. E, por último, outra indústria que utilizar o bem como bem do ativo imobilizado. Aqui sim, a gente vai dizer que o IPI vai estar dentro da base de cálculo do ICMS, porque quem recebe para colocar aquele bem como dentro do ativo imobilizado, para nós, é considerado uma pessoa que está sujeita ao IPI dentro da base de cálculo do ICMS, porque é consumidor final. Ele é o consumidor final do produto. Então, tanto aquele que é a princípio, a construtora, que vai incluir aquele item nas suas obras, então, para nós, ela é consumidora final daquele item. Como a indústria que vai usar aquele bem como ativo imobilizado, ela é consumidora final. Não há nova saída posterior daquele item. Então, os itens 1 e 5, o IPI entra... 1 e 5, tá? Letra E. O IPI entra na base de cálculo do nosso ICMS. Essa questão é muito comum nos concursos de prova. Recentemente, estava conversando com alguns colegas, o pessoal ainda se confunde muito com esse texto. De quem está dentro, quando que o IPI está dentro ou está fora, em cada situação prática, propriamente dita, porque às vezes eles não entendem muito bem o que está previsto no texto da Constituição. Então a leitura também não é muito boa, Eu arrumo ela para poder facilitar a tua vida. Bom, fechamos esse processo aqui. Eu gostaria agora de trazer para você o conteúdo do nosso decreto, o decreto 5/75, que também vai aparecer aí no edital do senhor.
Opa, antes de falar do decreto, tem mais uma questão aqui, beleza? Tem questão aqui, cara. Então, vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, mais especificamente com a matéria tratada no seu título 6, da tributação e do orçamento, é correto afirmarmos que, por meio de lei ordinária, os municípios poderão instituir contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública. Os estados instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefícios destes, do regime previdenciário de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, e a União poderá instituir impostos extraordinários para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessados aos causas de sua criação. Então, na idade, está falando tanto das COSIP, né, a Contribuição para a Custeio de Serviços de Iluminação Pública, está falando da contribuição previdenciária. Então, faltou ali, no Estado instituirão contribuição, está faltando previdenciária ali no texto, né? Então, não é qualquer contribuição cobrada do servidor, né? Mas é a previdenciária. E nós temos ali, né, faltou o textinho ali, conforme está na Constituição. E a União poderá instituir impostos extraordinários para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Então, aí ele está falando do artigo 154, né? Inciso número 1. Está falando dos impostos, né, do artigo 154, inciso número 1. Mediante lei complementar, impostos não previstos, desde que seja não cumulativo, tem por fato tirador, base de cálculo próprio, né, ou na iminência de guerra externa, seriam os impostos extraordinários de guerra. Na idade, esse inciso, esse 154, como inciso 1, não está de acordo. Os impostos extraordinários não é para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, mas sim para guerra, né, ou iminência de guerra, que é o caso aqui que não apareceu, 154, inciso 2. Então, o erro aqui da questão já está no artigo 154, inciso 2. Cabe à resolução do Senado Federal fixar as alíquotas máximas do ITD, isso já acontece, tem a alíquota de 8%, as mínimas do IPVA e as máximas e mínimas do ISS-QN. Vira e mexe, o pessoal usa o Senado Federal para tratar das alíquotas do ISS-QN nas provas, mas está errado. O Senado Federal é a casa do Congresso Nacional que representa os estados. Tem 3 representantes para cada estado. 3 senadores para cada estado. Então, ele trata dos impostos estaduais. ICMS, que deveria estar aí, IPVA e TCD, ou ITD. Está errado aí falar do ISS-QN. ISS-QN, quem trata de alíquota mínima e máxima é Lei Complementar Federal. Tá certo? Então, a letra B também está errada. Letra C. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação tributária, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária em relação aos tributos discriminados na Constituição Federal, definição das suas bases de cálculo, instituir o ITD se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Então, vamos ver algumas matérias de lei complementar. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente obrigação tributária. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária em relação aos tributos discriminados na Constituição Federal, definição de suas bases de cálculo. Cabe à lei complementar instituir o ITD se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Tem erro aqui, né? Bom, lá no artigo 146 você vai ver qual que é a matéria tributária que a princípio está regulada para ser feita através de lei complementar, no 146 da Constituição Federal. Então, cabe à lei complementar, né, como ele diz ali, né, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, né, a letra B, obrigação tributária. Então, aqui o artigo 146, inciso número 3, letra B, começa ali, está correto. Os estados, acho que eu mudei ali sem querer, deixa eu botar lá de novo. Certo, letra C que a gente está falando ali. Aí ele fala assim, ó, na letra C, estabelecer normas gerais, então é em 146, 3B, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, então estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, certo? Né? E em relação aos tributos discriminados na Constituição Federal, definição de suas bases de cálculo, não,
definição. Então, em relação aos tributos discriminados na Constituição Federal, na verdade, são os impostos discriminados na Constituição Federal. A dos respectivas bases de cálculo. Então, quanto aos tributos, base de cálculo ferrou, né? Então, aqui está o erro na letra C. Só lá trocou tributo por impostos. Letra D. Isso está lá no artigo 146, inciso 3, a linha B, a linha A da Constituição Federal. Cabe à Lei Ordinária Federal instituir imposto sobre ganhos de fortunas. Lei ordinária não, vai ser lei complementar. Estadual dispor a respeito dos critérios segundo os quais os estados creditarão os municípios até um quarto da parcela da receita de 25% do produto da arrecadação. E municipal fixar a base de cálculo da condição de melhoria decorrente da obra pública realizada pelo respectivo município. Aqui está errado a situação do IGF, porque o IGF precisa de lei complementar. Tá certo? Por último, cabe ao decreto do Poder Executivo Federal reduzir ou restabelecer a alíquota de CID, né, relativa às atividades de importação, comercialização de petróleo e derivados, gás natural e seus derivados e ao combustível, a CID de combustíveis. Está certo? É a exceção à anterioridade. É a exceção à legalidade, por isso que é por decreto, né? Então já tem uma exceção à legalidade. E alterar as alíquotas atendidas às condições e limites estabelecidos em lei do imposto sobre produtos industrializados, do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, relativos a títulos ou valores imobiliários. Também os dois aqui são exceções à legalidade, tanto o IOF quanto o nosso IPI, por terem caráter extra-fiscal. Então o gabarito aqui da questão acabou sendo a alternativa à letra E, de elefante. Fechou, pessoal? Então aqui a alternativa letra E fica sendo o nosso gabarito oficial. Beleza? Deixa eu ver se tem mais uma ou se é o decreto. Agora sim, é o decreto. Então vamos só discorrer antes de você começar a estudar esse decreto, porque às vezes o aluno chega para mim, professor, eu não sei nem por onde começar esse decreto, né? Quer dizer, eu vou só seguir a leitura nua e crua dele e já está feito. Aliás, eu vou estudar o decreto ou a lei instituidora do imposto quando eu falar do ICMS, né, ou do ITD, a gente vai explicar isso para você rapidinho. Aliás, vai explicar isso para você conforme a gente for estudando juntos, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu já deixo aqui para você a seguinte situação. Olha, dá uma olhadinha aqui no decreto, né, 5 de 1975. Ele é o nosso Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem um livro primeiro, que é o mais importante livro, que é o que fala dos tributos de competência do nosso Estado. Então, primeiramente, ele vai dar disposições gerais. Eu quero que você leia isso. Limitações da competência tributária é bem simples. Ele vai dar o artigo 3º. Então, o segundo e terceiro a gente já lê. E quando a gente for falar do ICMS, eu prefiro que você, ao invés de ler os artigos 4º ao 70, que está aqui, eu quero que você leia comigo a lei instituidora do imposto, a lei do ICMS. Tá bom? Depois nós temos o ITD, artigo 71 a 103. Aqui provavelmente a gente vai ter que tratar juntos aqui, estudando com você esses artigos, que aí a gente vai ter detalhamentos do ITD. E depois uma parte que não está em outro lugar, está aqui somente, que são as taxas. Tudão, você acha que vai cair questão de taxa? Todo o concurso do Rio de Janeiro, como foram muitas questões de legislação, o pessoal explorou as taxas. Eles acham que você não vai ler nada sobre taxas. Então é no Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro que você vai achar informações importantes sobre taxas. Tanto as taxas de serviço, pela prestação de serviço, como as taxas de polícia. Então eu acho importante a gente ler isso aqui. Então a taxa de serviços estaduais, obrigação principal do contribuinte, liquidação, pagamento, obrigações acessórias, penalidades, tudo isso aí nas taxas. Tá certo? Aí tem a taxa judiciária, que é a taxa pela prestação de serviço judiciário, tanto obrigação principal, liquidação, pagamento, obrigações acessórias, penalidades. Como é que você vai estudar tudo isso se não for com antecedência? Você vai ficar esperando o edital sair? Não dá, né? Tem que já ir estudando isso aqui, porque realmente é bastante matéria, bastante conteúdo, e a gente vai tentar trazer um resuminho para você, mas eu preciso que você estude, tá bom? E o que mais? Além dessas taxas, a taxa de serviço e a taxa judiciária. Aí ele fala assim, ó, tem uma parte só da contribuição de melhoria. Normas gerais, né, artigo 148. Né? É artigo 148. Tá. Aí depois você vem com o livro segundo, que é uma repetição próxima do CTN, que são as normas gerais na matéria tributária. Então você vai falar sobre obrigação tributária, crédito tributário,
né? Pagamento, correção monetária, mora, né? Restituição do indébito, responsabilidade tributária, compensação, transação, remissão, dívida ativa, penalidade, como que é feita a apreensão de um bem junto ao Estado. Se a prova vier com prova discursiva, que pode acontecer dependendo da banca, aí a gente tem uma especial atenção em alguns itens aqui. Por exemplo, a apreensão pode cair na prova, né? Como é que o fiscal se depara com uma situação e como que ele faz a apreensão do bem, tá certo? Então, vamos lá. Aí ele fala aqui, ó, o livro terceiro é um livro também bastante importante, né? Porque tem uma parte da matéria que é o processo administrativo tributário, que muitas vezes trata desde a intimação do sujeito passivo, até as notificações, até você trazer ali o auto de infração com a possível infração administrativa cometida pelo contribuinte, seja falta de pagamento de tributo, seja falta de cumprimento de obrigação acessória, até o julgamento primeira, segunda instância e assim por diante. Tudo isso está aqui, ó, a partir do livro terceiro, desde o artigo 205. Tá vendo? Então vai lá desde as nulidades, como é feita a intimação, quem pode ser postulante no processo, como se calcula os prazos dentro do processo, né? O que mais? Aí ele fala do litígio, do processo contencioso, a parte 270, 237 em diante também é muito importante. Então, aqui eu gostaria que algumas questões normalmente caem dessa parte, ó, do litígio, da primeira, da segunda instância e da consulta tributária. Então, tudo isso aqui acaba sendo, né, 237 a 282, acaba sendo muito importante para a nossa matéria, quanto ao processo administrativo tributário. Aí, finalmente, nós temos as disposições finais e transitórias. Então, próxima aula, a gente não vai ver isso aqui, não. A gente vai ver já a Lei Estadual 2657 de 96, que vai tratar a respeito do nosso ICMS. Tá bom, pessoal? Só dei essa introdução, porque às vezes você acha que eu vou começar pelo decreto. Eu não vou começar pelo decreto. Eu até expliquei para você que o decreto, na parte do ICMS, eu vou estudar a lei do imposto. Então, fica tranquilo que aí a gente já está preocupado com isso, para você não ficar lendo matéria, às vezes desconexa entre a lei instituidora e o Código Tributário Estadual. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!